Gente, mais um BaqueCast aqui, né? Mais um BaqueCast. Vocês estão com saudade já de levar informação para vocês. Que esse daqui, gente, não sabe o que é o BaqueCast? Vamos contar para vocês o que é o BaqueCast. Andréia, sabe o que é o BaqueCast? O que é o BaqueCast? Você não sabe? Você trabalha comigo? Não sabe o que é o BaqueCast? O BaqueCast, gente, é exatamente o sofá da sua casa. Sofá da sua casa que nós fazemos como se fosse você aqui. Nós fazemos o seu espaço, como se você estivesse aqui fazendo as perguntas que você gostaria de fazer, né? Então estamos o melhor e o maior, mais especializado podcast da área médica. E o único que tem o Doutor Bactéria. Doutor Bactéria aqui junto, e a ideia nossa é levar essa informação com uma linguagem que todo mundo entende, levar essa informação gostosa, precisa. Nós vamos trazer pessoas altamente especializadas, que além de especializadas são amigos muito queridos, né? Pessoas que a gente mora no coração da gente, assim como o convidado de hoje, né, André? É verdade, doutor Bach, eu tô tão feliz. Passa a semana e eu fico, ai meu Deus, tem que chegar o nosso Bate-Papo, BaqueCast, e hoje a gente recebe um cirurgião vascular um angiologista. Nossa! Angiologista, gente, né? É uma honra ter o Dr. Márcio Alberto. Qual o sobrenome? Steinbruch. Uma salva de palmas para ele aqui. Internacional. Gente, eu não vou nem falar, uma pessoa fantástica. Ele já está me contando a história dele. Ele falou que, na verdade, inicialmente, ele queria ser engenheiro, mas virou médico e tem uma filha que faz uns trabalhos de bolos fantásticos. Eu já tô com água na boca. Família de artista. Como chama sua filha? Júlia. Júlia, tem que vir aqui mostrar esses bolos, hein? Um beijo, logo ela vai voltar ao ramo, né? Voltar ao ramo e vamos trazê-la aqui, tem o maior prazer aqui de trazer junto. Ela também chama Steinbruch. Steinbruch de solteiro. Steinbruch de solteiro. Então vamos trazer também, né? Mas hoje nós vamos falar de... Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui, uma pessoa fantástica, uma pessoa gostosa, que eu conheci na casa de uma amiga nossa, né? Em comum. Uma amiga em comum. Nossa, em comum, né? Na hora que ele estava conversando, eu falei, pera um pouquinho, esse moço, que é o moço, né? Eu falei, esse moço aqui, obrigado. Como é que faz para trás, para falar com ele, não sei o quê? Quem é essa pessoa? Chama Cibele Atala. Pessoa maravilhosa, tudo. Você vem aqui, ela precisa. Gosto muito dela. Estou com saudade já. Ela é muito querida, né? Muito querida. Muito querida. Né? E ela tem um programa também, nós vamos trazer ela que ela vai apresentar. E através dela conheci a Cláudia, que é uma outra representante, uma pessoa que faz uma assessoria, trabalha com assessoria, tudo. E ela me telefonou, falou, pô, tem umas pessoas, e olha, coincidência, umas coisas batem. Eu falei, mas quem que é? Não, tem um doutor me falou dele. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria levá-lo já faz tempo, já combina com ele e deu tudo certo. E não é nada por acaso, porque eu realmente queria muito fazer uma consulta com o vascular. Você quer aproveitar, né? Então você paga a consulta dele. Aqui é uma consulta que a gente dá para os internautas. Então aproveita aí, ó, e se inscreve no nosso canal, assina o sininho, Toca o sininho aí, porque tem matéria muito legal. Inclusive eu vou aproveitar e vou tirar todas as minhas dúvidas sobre vascular. Meu pé tá inchando. Sim. Toda vez que fica muito calor, meu pé incha. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu faço, né? Vamos ouvir tudo isso, mas antes eu tô com uma dúvida aqui. Qual é? Doutor, que história é essa que o senhor queria ser engenheiro? Conta pra gente aqui. Bom, que normalmente, acabei cortando, mas geralmente, na minha época, questão antiga assim, você tinha área de humanas, né? Exatas e biológicas. Eram as três. Quem fazia biológica é porque detestava número. Pois detestava número. Quem fazia exatas é porque detestava ver sangue, área de saúde, esse negócio todo. Como é que eu tenho um médico que na verdade queria ser engenheiro? Conta essa história pra gente aqui. Bom, na verdade, meu pai, que Deus o tem em bom lugar, era um engenheiro que trabalhava com telecomunicações, né? E um dos maiores trabalhos que ele fez, todo mundo conhece, pelo menos da nossa geração, foi o BIP. O BIP, nossa, o BIP, foi ele que fez, o BIP é o projeto, ele não era o dono, infelizmente, mas sim, ele que fez todo o projeto de engenharia, isso tudo. Aqui, você queria falar com uma pessoa... Eu nunca tive um BIP. Eu queria ter. Eu tinha. O BIP foi o primeiro meio de comunicação de localização. Sim. Quer dizer, não existia nenhum meio de localizar um médico onde estivesse, né? Se eu estivesse num cinema assistindo um filme,
dificilmente tem me acharia. filmes disso, né? Tem filmes do médico andando, pipi, porque o meu bip, não sei o que tal. Né? Que é de segurança dos Estados Unidos, né? Pipi, vai explodir uma bomba. Nossa, preciso falar com o pessoal, não sei o quê. Mas esse trabalho foi recente, ele começou com esse trabalho em 1968. 68. Em 72 é que começou a funcionar mesmo o bip. Isso foi até 1990, quando aí surgiram os pagers. Ah, pagers! Isso, aí já teve um upgrade, né? Que você já recebia a mensagem, aí depois veio o celular, né? Veio SMS, WhatsApp, a tecnologia não acabou. tem fim, né? Não tem fim. Cada vez que você acha que chegou no limite... Como a gente vivia sem, né? Eu não sei, nunca tive celular na minha vida quando criança. Minha mãe falava tal hora em casa, tal hora eu estava lá, brincava na rua com meus amigos. Não se preocupava quando não tinha internet? Não tem internet aqui? Nem sabia o que era isso? Nem sabia o que era isso, não tinha. Nem videogame, era bola mesmo na rua, carrinho de rolimã. Na minha época era o Dactari e Atari. Atari. O Dactari era a versão brasileira do Atari. O WhatsApp tinha antigamente, que era aquelas donas de casa que ficavam na janela. Isso. Uma falando com a outra, que era o WhatsApp. Isso mesmo. Vamos bloquear a tua pessoa. Ninguém falava igual. Então, vamos cancelar a tua pessoa. Era o WhatsApp. O telefone sem fio foi inventado naquela época. Foi aquele negócio. Era de orelha em orelha. Falava na janela, falava não sei o quê, aí passava muito, fazia silêncio. Aí a moça passava, a hora que ela chegava, no final virava a esquina, blá, 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 blá. Era o WhatsApp que tinha na época. Vamos cancelar ela. Era o telefone sem fio, né? E aí você quis fazer engenharia? E, obviamente, vendo os trabalhos do meu pai, sempre gostando um pouco de física, de números. Então isso que eu assisti, uma pessoa médica, uma pessoa da área biológicas. E desde a adolescência eu gostava de ler artigos, revistas de eletrônica. Eu tinha uma revista naquela época, eu era adolescente, se chamava Saber Eletrônica. O fim da revista, ela vinha com fascículos de um curso de eletrônica. Então, adolescente eu fui lendo... Eu lembro de tudo isso, meu Deus. Pois não é que eu sou novinho. Você é mais novo que eu. Pode ser. Não, mais novo não. Eu já tenho cartão de idoso. Eu já tenho. O meu já está até velho, meu cartão de idoso. Não, o meu é recente. O meu cartão de idoso é em papiro. Isso, eu tenho uma ideia. Não, o meu tem 6 meses só. Nossa, você fala que eu não vi. Mas, então, eu aprendi muita coisa de eletrônica, de eletricidade, na adolescência. Quando eu digo adolescência, é lá nos meus 12, 13 anos, né? Começo da adolescência. Quando eu entrei no colegial, que aí tinha física mesmo, eu me encantei com isso, né? A mecânica, a parte de eletricidade. Aí quando vinha a parte de eletricidade, eu praticamente sabia muita coisa, né? Eu já conhecia resistência, capacitor, eu já conhecia tudo isso. E fui muito bem. O problema é que, paralelamente a isso, quando eu tive um curso de corpo humano na biologia do colégio, eu também me encantei. E eu começava a fazer um paralelo entre o corpo humano e o funcionamento dele com a física, com a química. Tem tudo a ver, né? Não, sem dúvida, né? Mas mecânica, eletricidade, tem tudo a ver. E aí, tudo bem, mas eu ia fazer engenharia, não podia ver sangue, né? Desmaiava. Quando eu estava no 2º ano do colegial, eu peguei uma virose. Não foi uma bactéria, hein? Sim, foi um vírus. Uma virose. Não tem nada a ver com isso, hein, gente? Foi um vírus. Não, eu peguei uma mononucleose. Nossa. E aí eu fiquei... No carnaval muita gente pegou, viu? Pois é conhecido como a doença do beijo, né? Olha aqui, que está do seu lado. O Epstein-Barr. Epstein-Barr, exatamente. O beijinho. Ele é mesmo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Você vê só? Nós não combinamos, ele vai estar aqui do lado. Mas eu acho que eu peguei num beijo mesmo, mas não foi beijo com gente, não. É que eu tinha um papagaio. Papagaio. Um papagaio que vinha na mão, tal, dá beijinho, ele vinha com o bico, provavelmente me contaminei. Sim. Mas aí eu tinha que toda semana ir no hospital, fazer exame, blá, 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 lá, porque pegou o fígado, né? E foi confundido com hepatite. Mas tudo bem, fiquei bom, acabou. E aí ficou aquela pulga atrás da orelha. E agora, hein? Eu consegui entrar no meio médico, não passei mal, achei tão legal essa parte. Me encantou. Puxa, tecnologia, equipamentos, né? Medicina, conjugar com engenharia, deve ser um negócio fantástico.
Aí fiquei na dúvida. Aí no terceiro ano colegial, aquela dúvida cruel, me inscrevi tanto em engenharia como medicina, ia fazer até o ITA, né? Me inscrevi no ITA, mas a prova do ITA era junto com a prova da FUVEST na época. Lembro. Aí eu falei, então não dá, vou fazer medicina mesmo. Entrei na faculdade de medicina da USP, lá me formei, Hospital das Clínicas. Porém, lá dentro, eu comecei a unir o útil com o agradável. Então, parte médica, eu começava a usar o que eu conhecia de física, de eletricidade e tudo mais. Haja vista, quando eu estava no segundo ano de faculdade, nós estávamos fazendo um trabalho sobre traumatismo. Traumatismo são acidentes, né? Quando a pessoa se machuca. Então, tínhamos que fazer um teste, porque às vezes o paciente chegava com um ferimento na aorta, que é a principal artéria do corpo humano, um ferimento lá, a pessoa pode sangrar até morrer. Pode não, geralmente acontece. Então ela tem que ser fechada para poder ser suturada, para ser reconstruída. Agora, quanto tempo o organismo aguenta com ela fechada? Que encanamento estourado, né? Mas quanto tempo clampeado, ele fechado, a parte de baixo aguenta sem circulação? Nossa. Até ter lesão dos nervos. Então, naquele tempo ainda era mais fácil fazer experiência com animais. As experiências eram feitas com cachorro e eles precisavam de alguma coisa que estimulasse o nervo da perna para saber e medir o tempo, quanto tempo iria levar até lesar o nervo. Aí tive uma ideia. Falei, eu vou pegar um mecanismo de pisca-pisca. Eu sabia o circuito, eu montei um circuitinho com um relézinho, um pisca-pisca, que ligava uma pilha a um par de fios que ficava no nervo. Então, quando ele dava a triscada, né, a piscada, ele jogava 1,5 volt no nervo e a perna do cachorro mexia. A hora que parasse de mexer, porque já estava com lesão. Olha. Eu estava no segundo ano. E assim foi. Então, dentro da medicina... É uma revolução, né? E dentro da medicina, como eu sempre fui um garoto que gostava de abrir meus brinquedos para ver o que tinha dentro, consertar, e ainda fechava, né? O meu não ficava aberto. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer cirurgia. O meu negócio era abrir, consertar e fechar. E dentro da área de cirurgia, eu fui buscar aquilo que mais tinha a ver com engenharia. Aí o pessoal me pergunta, mas o que sangue, né? O que circulação tem a ver com engenharia? Naquele tempo, nós estamos falando de 40 anos atrás, 35 anos atrás. Anteontem. Anteontem. Não existia cateterismo, não existia stent, não existia nada disso. Tudo era cirúrgico. Então, quando o paciente tinha um entupimento de uma artéria, eu tinha que fazer uma ponte. E rápido, né? E rápido, tem que ser rápido, mas eu tinha que saber de onde puxar o sangue para onde levar. Então, era uma obra de engenharia você procurar, programar e projetar de onde vai sair a circulação, conhecer a física da hidráulica, então as equações de hidráulica. E cirurgia é complicada, né? Sim, eram cirurgia. Eu tive 2 cirurgias que duraram 16 horas. 16 horas. Foram reconstruções de artéria. Mas aí o que aconteceu com o evoluir do tempo, com o passar do tempo, as cirurgias arteriais começaram a ser substituídas por stents. Então, entupimentos já se conseguia fazer a angioplastia. E quando a angioplastia não era suficiente, se colocava esse bob de cabelo lá dentro, né? Porque o stent é como se fosse um bob de cabelo, só que ele entra fechadinho e abre. Guarda-chuva. Não é bem um guarda-chuva, ele é um bob. O guarda-chuva é usado na veia cava para evitar que um coágulo da perna, às vezes a pessoa tem uma trombose, não pode tomar anticoagulante. Então, para evitar a embolia pulmonar, se coloca o que se chama filtro de veia cava, ou também conhecido como guarda-chuva, porque ele abre igual um guarda-chuva. Que legal. Eu não sabia também essa E ele evita o coágulo. Mas aí o que aconteceu? Em cirurgia... Bom, vocês me deixam falar, né? Que claro, eu vou falar à vontade. Olha, a gente quer muito escutar o senhor. Sou falador. Sim. E nós somos um bom ouvinte. E é gostoso falar porque eu entrei na faculdade numa época, e nesses últimos 40 anos, eu entrei em 1980, então já estamos falando em 43 anos. Comecei em janeiro de 80. Nesses 43 anos, eu pude testemunhar
tanta mudança na medicina, tanta novidade. Incrível, né? Rápido, Quando né? eu entrei na faculdade, mal se falava em ultrassom. Sim. Não existia tomografia. Não existia. Ressonância magnética, então nem se fala. Pensar, né? Radioisótopo, injetar radioisótopo na pessoa. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Radiografia era radiografia mesmo. Aquela foto com o raio-x, pegava o filme, ia revelar na câmara escura, né? A carga de raio-x que se tomava para poder fazer uma radiografia era um negócio enorme. E quando eu estava no 5º para o 6º ano, é que o Hospital das Clínicas recebeu os primeiros aparelhos de tomografia. Então, como curiosidade, quando chegava, por exemplo, um paciente com um trauma craniano, não é ucraniano, tá? É um traumatismo craniano. Imagina a cabeça do seu quando vê esses aparelhos novos, assim, Exato. Ficou louco, né? Então, naquele tempo não tinha. Quero abrir, mexer e fechar. Mas uma coisa me dá orgulho de ter pertencido àquela época. Eu aprendi a examinar o paciente. Sim. Então isso é uma diferença muito grande dos médicos mais antigos do que aqueles que raça, né? Agora estão saindo. Exatamente, a gente examinava a fundo, pesquisava pequenos detalhes, e isso é importante. Aí, voltando à questão da engenharia, meu pai me ensinou muito a observar, prestar atenção, olhar. Então isso é muito importante, porque o exame médico, né, quando a gente faz, é uma obra de detetive, você tem que buscar. Que tinha um professor meu que dizia o seguinte: cada doente faz sua doença, doente não lê livro. Então não espera que chegue no seu consultório um paciente com uma determinada doença com todos os sintomas de livro. Aquele que você lia passo a passo. Não adianta, a gente tem que juntar peças de quebra-cabeça. Então, voltando, muita coisa mudou. E com exames mais novos, com ultrassom, com o Doppler, com a tomografia, ressonância e tudo mais, aí que houve mais avanços na medicina, principalmente na minha área. E houve uma divisão muito grande na área de cirurgia vascular, porque quando se fala em vascular, sistema circulatório, nós falamos em artérias e veias. As artérias levam o sangue arterial, que é rico em oxigênio e nutrientes, para a periferia do organismo. E a veia traz de volta esse sangue usado. Então ela vem para a região central para passar pelo pulmão, receber oxigênio e voltar para a circulação. Por isso chama circulação. Sim. O sangue venoso funciona como se fosse a rede de esgoto. Então, nós temos doenças arteriais distintas de doenças venosas. Um vascular daquele tempo tratava de tudo. Sim. Eu aprendi a tratar tudo, a operar tudo. Se operava, né, tudo aberto. E com o passar do tempo, como surgiram tantas tecnologias e tantas técnicas novas para cada tipo de doença, então houve uma divisão grande na cirurgia vascular. Então hoje nós temos cirurgiões vasculares que cuidam mais da parte arterial. Tem essa especificação? Tem. São os endovasculares. Lógico que eles também atendem varizes. Claro. Mas o foco deles é a artéria. Então quando eles atendem varizes, fazem tudo direitinho, bonitinho, mas eles fazem uma coisa mais no beabá, vamos dizer assim, o feijão com arroz. Então fazem mais a parte de doença. Aqueles que ficaram mais para estudo das veias, com as doenças venosas, conhecem toda a tecnologia de veia, laser, trombose, um monte de coisa, também sabe fazer artéria, mas acaba focando na veia. É muito difícil hoje a gente fazer de tudo. Mas é o seu caso, doutor? O meu caso, eu foquei nas veias. Eu venho do geral, mas com o passar do tempo, eu foquei em veias, doenças venosas. Uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia é que, principalmente o brasileiro, ele é muito ligado em estética. Né? Muita estética, beleza e tal. E a gente vai vendo muito esse famoso preenchimento com ácido hialurônico, isso tudo, né? O que tem aparecido com o Conselho Regional de Biomedicina, né? E a gente tem visto que está aparecendo muitos casos de pessoa que é aquele negócio de pessoa, em vez de fazer com cânula, aplica com agulha. Então pega e aplica esse ácido hialurônico, chega dentro da artéria, da veia da pessoa. Aí eu já vi casos terríveis da pessoa perder o nariz inteiro.
Perdendo o nariz inteirinho, Sim. né? Que fica preto, necrosado, perde o nariz, né? Praticamente. Sim. O que fazer com uma pessoa dessa aí? Mas o das pernas não passa esse ácido, né? Porque me fala, eu não tenho muitas veias, muitas varizes, mas me falaram assim, para secar os vasinhos tem que... Eu nunca sequei ainda, eu não tenho. Porque eles Mas estão molhados? Pra secar? Falam, né? Não é assim, Não, você é tem o termo que leigo, secar, é isso mesmo. né? Porque assim, eu vou até põe falar... varal. Assim, Mas engraçado. varal, né? Eu tenho uma mãe fumante, foi fumante, né, por 50 anos. E ela tem a perna, uma das pernas preta. Ela teve úlcera. E a gente ia muito lá. E é engraçado porque ela não tinha dor na perna e ela não tinha a má circulação que, por exemplo, eu tenho. E aí a gente olhava, é aquela atrás do cigarro. Então, assim, era uma coisa horrível. Ficou preto. Ela tem comprometido a perna toda. Hoje ela não fuma mais. E fechou. Demorou muito tempo para fechar as feridas. E, inclusive, as bolas, são bolas do lado, umas bolas Sim, porque já está numa fase de evolução lá na frente. Aí falaram assim, a gente foi em 20 mil especialistas, porque vai fazer uma raspagem, vai fazer... Na ferida? Na ferida, aí vai tirar essas bolhas, porque é uma bandagem, tem 1000 técnicas. Mas o que eu queria dizer é que meu pai, que faleceu, né, que teve um infartou nas pernas, ele ia amputar as pernas, que era diabético, não tinha uma varize. Sim. Perna lisinha. Mas você, como leiga no assunto, você fez a grande mistura que todos os leigos fazem. O problema é quando se fala, eu tenho um problema de circulação. Aonde? Na veia? Na artéria? Sim. Que tipo de circulação? Então afinar o sangue, né? Afinar o sangue. Afinar o sangue. Toma S, né? Mas vamos esmiuçar. Eu estou gostando aqui porque a gente está evoluindo na explicação da circulação. Sim. Como eu expliquei, nós temos 2 tipos. Na verdade, nós temos 3, mas os principais são 2 tipos de circulação: a arterial que vai, irriga, e a venosa que vem, que drena. Traz o lixo. Traz o lixo. Traz mesmo, ácido lático, traz o gás carbônico, tudo. Então ela volta. Então veja bem, se a gente sabe agora que a artéria vai e leva o alimento e a veia vem trazendo o lixo, então agora vamos pensar uma coisa. Se eu tiver um entupimento de uma artéria, o que vai acontecer com aquela perna? Não tem retorno. Não. A artéria leva. Eu não vou ter a irrigação. O que acontece se entope o cano que vai para a torneira do teu banheiro? A torneira da pia. A torneira fica seca. Não vai água. Então, não chega nada. Estou sem água. Necrosa. Morre, né? A necrosar significa... O nariz ficando preto. Ficando preto. Que é a perna dela. Não. Já vou explicar que o problema da perna dela é outra coisa. Você quer necrosar a perna da tua mãe? Não, é que ficou preto, não tem mais perna. O preto dela é outra coisa. Preto. O preto dela é outra coisa. Esse do nariz é que perdeu mesmo. Tá podre, a poda mata, perde aquele tecido e tira. Eu não sabia. Então, vamos lá. Entupiu o cano que vem da caixa d'água, não tenho água. Não tomo banho, enche de bactéria, fico fedido, não tenho água para cozinhar, não vou ter comida, não vou conseguir comer nada, morri. Morreu, não tem o que fazer, né, doutor? Exato. As células são assim, se elas não recebem o alimento delas, elas morrem. Aí gangrena e tem que amputar. Então, por isso que a pessoa fica sendo um buraco aqui. Exato, porque entupiu artérias que iam levar o sangue para lá. Tem um buraco. Agora, prótese. Agora, nos diabéticos, por exemplo, o diabetes ataca principalmente as artérias mais finas. Então, o sangue acaba não chegando lá embaixo. Então, necrosa. Ponto. Agora, vamos fazer o reverso. O cano que sai da tua pia e entra num cano da parede, se aquele cano da parede entupir, o que acontece com a tua pia? Some, né? Transborda. Você continua tendo água, a água está chegando, estou lavando a mão, estou cozinhando, tomando banho, mas a água não vai embora. Então começa a acumular água, vai represando na pia, vai represando. E isso é o que acontece com a veia. Se o sangue não consegue retornar, vai acumular lá embaixo. E isso pode gerar outros problemas.
Entre eles, as varizes, tá? Mas vamos explicar. A doença arterial, as mais comuns são as de obstrução, por isso chamada de arteriosclerose. Esclerose significa fechar, né? Estenosar, fechar. Nas veias, o problema é diferente, geralmente é dilatação. Porque as pernas, o sangue das pernas tem que subir contra a gravidade. E como é que ele faz para subir? A artéria desce com a gravidade, mas para ele subir, existe um mecanismo de bombeamento que é feito pela barriga da perna, pela panturrilha. Então, veias da perna passam por dentro da panturrilha e conforme a gente anda, fazendo o exercício de movimento do pé, a contração daquela musculatura espreme as veias e o sangue sobe. Por que ele não desce? Porque dentro das veias existem válvulas que não deixam o sangue voltar. Gente, como é importante andar. Sim, sem dúvida. Então, o que acontece? Esse paciente tem uma tendência genética, ou seja, ele nasce com um gene que facilita o aparecimento de varizes. Mas o que são as varizes? Bom, as varizes são a dilatação de veias. Uma veia dilatou, perdeu a função dela, ela é uma varize. E dilata por quê, doutor? Porque há um enfraquecimento na parede dela. E por conta da pessoa ficar muito tempo em pé, sedentarismo e outras coisas mais, fora a tendência, a gravidade empurra o sangue para baixo, a parede da veia não aguenta a pressão. Por isso que fala que quando a pessoa está com dor na perna, deita com as pernas para cima. Exatamente, exatamente. Apesar que dor na perna tem diversas causas, mas uma delas é a veia. Então a veia dilata, porque ela não aguenta a pressão da gravidade. No que ela dilata, essa válvula faz isso, não fecha mais. Então o sangue agora faz isso. O sangue sobe, escorre, ele fica parado. Então uma veia varicosa, aquela bolinha que você falou que tem na perna da sua mãe, ou bolona agora, né? Ela já foi bolinha. Então uma veia doente, o sangue fica parado lá dentro. Ele não circula. Ele fica nesse vai e vem. Não tem nada que empurre ele, né? Não. E aí ele paradinho lá... vagão sem a máquina que leva. Exatamente. O sangue que quer subir não consegue e aquele quer descer. Então, um choca com o outro e a resultante é uma força para os lados, o que vai aumentando cada vez mais as varizes. Então, varizes, ela é uma doença evolutiva. Ela começa sem o indivíduo saber que tem, porque às vezes está abaixo da pele. Não mostra. Não dói. Todo mundo acha que varizes tem que doer. Não, lê do engano. Cerca de 60%, 70% dos pacientes com varizes não têm dor. As dores das varizes são causadas quando chega num ponto em que a quantidade de sangue represado está sendo maior do que o sangue que está conseguindo voltar. Então ele começa a comprimir estruturas, a perna começa a inchar, pesar, Nossa, então doer. É um caso. Porque a minha perna está inchada e está doendo. Então, nesse ponto ela dói. E outra coisa é quando ela está inflamada. Então, às vezes, a gente pega pacientes com algumas varizes na perna, quando você põe a mão está quente. Porque está inflamando aquela veia. E isso é um sinal perigoso, porque ali pode ocorrer a trombose, que é uma complicação das varizes. Mas quente, o pé não pode ficar quente ou a perna não pode ficar quente? Não tem nada a ver. Só o local, só o local. Né? Você já deu uma pancada, às vezes, em algum lugar? Quando você põe a mão está quente, porque está inflamado. A palavra inflamado vem de inflamável. Inflamar. Quente, calor. Né? Flama, né? Assim, eu passei a minha vida inteira achando que quem bobeava a perna era o coração. E não era a panturrilha. É por isso que fala que a barriga da perna é o segundo coração. Exatamente. Né? Olha. Verdade. Segundo coração, barriga da perna. Eu vou sair daqui andando pra casa. Eu vou pra casa andando, porque eu não ando. Eu, se não tivesse chovendo, eu teria vindo andando também. Sim. Acho que teria chegado mais rápido. Então, quem anda, resolve... Veja bem, quem anda previne, não quer dizer que evita. Não é um tratamento de cura. Não é um tratamento. O que já dilatou, dilatou. Não volta mais. Isso é mecânico. Dilatou, não volta mais. Arrebentou o elástico da calça, não adianta que ele não volta. Tem que trocar o elástico. Só que nas veias não tem como trocar o elástico. Você tem que tirar aquela veia. Mas
Aí é que começam as novidades. Aí conta as novidades, doutor, por favor. Então vamos lá. Aplicação de glicose. Oi? Aplicação de glicose. E nós vamos chegar lá. Vamos chegar, tá. Apesar que isso também é lá atrás, né? Isso. Bom, então a veia dilatou. Então vamos falar um pouquinho da anatomia. Nós temos 2 sistemas venosos nas pernas. Um sistema profundo, que é aquele que passa lá dentro da musculatura, perto dos ossos, e esse sistema drena quase 80% de todo o sangue da perna. E nós temos uma circulação superficial, que fica logo abaixo da pele. Se você pegar o mapa viário de São Paulo e enrolar numa perna, é isso que nós temos de vasos sanguíneos lá, de veias. Então é emaranhado de veia, tudo formando uma trama, né? Igual o mapa viário. Só que nesse mapa viário, né, esse emaranhado de ruas, nós temos 2 avenidas que ficaram famosas. Uma avenida se chama Safena Magna, né, que se tirava para pôr no coração, né? Hoje tem stent, já tem angioplastia, então já diminuiu muito as cirurgias. E a outra é a Safena Parva. Safena Magna é uma veia que vai do tornozelo até a virilha. Ela não é a mais importante da perna, ela é só uma avenida, que nem a Avenida Sapopemba, vai de ponta a ponta. E a outra parva vai do calcanhar até atrás do joelho. Ela, vamos dizer assim, que valeria a Vergueiro, a Rua Vergueiro, vai lá da Anchieta até o centro da cidade. Ficaram famosas porque se tira essa veia para usar em outro lugar. A gente tira ela boa para usar em outro lugar. Não faz falta, não? Não faz falta. Não faz. Porque se eu tiver uma obra na Avenida Sapopemba, interromper aquela avenida, o trânsito flui pelas paralelas. Ah, tá. Tem as paralelas que passam. Exato. Por isso que então, o pessoal tira. Exato. Então o sistema venoso é um sistema emaranhado, é uma rede de coisas. Diferente da artéria. A artéria geralmente é um negócio, a avenida e vai até lá, né? Tem que criar colaterais quando o paciente tem algum problema, mas ela é uma avenida. E as veias não, é um emaranhado de ruas. Então quando uma veia fica doente, todo mundo me pergunta isso, mas se tirar aquela veia não vai fazer falta? Quando ela fica doente, primeiro que ela causa todo esse transtorno. O sangue fica parado lá dentro, atrapalha o trânsito da outra veia, mas o sangue quer entrar aqui, desvia para outras veias, mas o que entra aqui fica parado. Tem que tirar, né? O sangue parado pode coagular e dar tromboflebite, né? Porque se fosse assim, eu não precisaria tirar as varizes, se não tivesse perigo nenhum. A minha mãe teve também. Né? Então, a pessoa acaba tendo a trombose. Muito bem. Antigamente, vou contar um pouquinho da história das varizes. Antigamente, eu diria até 1988, 90. A gente fala antigamente, mas não é tão antigamente assim. Não é, mas você parar para pensar, são 32, 33 anos. Exato, passa tão rápido. Pois é. E eu sou feliz que vi tudo isso. Sim. Olha, que incrível. Olha, eu vou fazer só um parênteses. O senhor puxa aqui o negocinho da Bela Paulista pra mim, claro. Que eu vou comer a nossa parceira, a Bela Paulista, aqui, que eu tô com uma vontade. Esse papo tá tão bom, que eu tô tão interessada. E olha, agradecer a Bela Paulista, né? Nossa, muito gostoso. Parceiro, olha aqui, que delícia. Nós temos uns parceiros que ajudam a fazer. A gente. Olha só, a Bela Paulista aqui, ó. Brindes do Rei, nossa canequinha. Também, canequinha aqui de lembrança da gente. Olha, muito bom. Isso aqui é o e o nosso estúdio, né? O pessoal do estúdio, Vitor, o Bruno, toda a equipe que faz a gente aqui. O papo tá tão bom que eu vou até comer. Isso. Vai continuar então, antigamente. Há poucos anos atrás. Eu vou contar uma história, né? A história das varizes, e vocês vão entender por que todo mundo tem medo do tratamento de varizes. Ainda existe assim, uma neurose, um folclore, um mito em cima do tratamento das varizes, né? Porque tem medo de tratamento de varizes? Tem medo porque ainda tem na memória o que aconteceu com a mamãe, com a vovó, com a bisavó, né? Que não existe mais hoje em dia. Então, varizes, antes de 1988, 89, sim, por que antes de 88, 89? Porque em 88 é que começaram os estudos do uso do ultrassom
para estudar a circulação. Doppler, né? O Doppler, exatamente. Tô aprendendo. Naquela época começaram a aparecer os primeiros aparelhos de ecocardiograma, que era o ultrassom do coração. Então ele tinha, além de você olhar com o ultrassom e ver anatomicamente o coração, você também podia medir fluxo, né, do sangue dentro das artérias. Esse usa o efeito Doppler, que é outra coisa física, que eu amo de paixão, que é o efeito Doppler, né, que é um efeito que existe no som, que dependendo da velocidade do eco dele, vai mudar a frequência, e com isso o aparelho consegue calcular a velocidade do sangue e tudo mais. Então começaram os trabalhos de ultrassom cardíaco. E um dos que tiveram a ideia de usar esses aparelhos na circulação periférica foi um professor nosso, lá no Hospital das Clínicas, da USP. Brasileiro é bom da Brasileiro, médica, ele, né? ele teve essa ideia e a gente começou a se juntar. Eu era residente na época de vascular. A gente começou a se juntar e depois que acabava o nosso horário lá da residência, a gente ia para o INCOR e a gente ficava brincando com os aparelhos, um fazendo no pescoço do outro, na perna. Olha a brincadeira de médico. Olha. Para ver e anotando, né? Sim. Pegando as imagens. Mas dessa para brincadeira estudar. que aprendia, né? Muito. E foi assim que surgiu o Doppler, né? Na verdade chama-se eco-Doppler. Eco de eco, né? Bate o som, ecografia é o ultrassom. Porque ele usa um som que a gente não ouve, que é o ultrassom, é a ecografia. Mais para frente veio o eco-color Doppler. Aí surgiram os aparelhos coloridos, porque aí o aparelho colorido consegue saber se o sangue está indo para a direita ou para a esquerda. Gente, que bacana. Ele é azul para um lado, vermelho para o outro. Ou seja, se convencionou que a direção das artérias ele é vermelho, a direção das veias ele é azul. Olha. Então assim se identifica melhor os vasos. E ele começou a ser usado, esse Doppler, ele começou a ser usado na medicina mais ou menos em 1992, uma coisa assim. 91, 92. Naquela época só existiam 2 lugares que faziam. Um era o Hospital das Clínicas, no INCOR, e o outro era um laboratório particular que sempre está na vanguarda e investe, né, nos equipamentos. E aí, com isso, começaram os grupos, formarem grupos de médicos, eu fiz parte também, Sim. e começar a estudar diversas doenças. Você é apaixonado, né? Por Ah, eu sou. Sim. E aí um grupo começou a estudar as doenças arteriais, Sim. o outro grupo começou a estudar as doenças venosas, eu fui para o lado das veias, e começaram os estudos. Muito bem, antes disso, toda cirurgia de varizes, o paciente perdia a veia safena. Não, tirava. Tinha que ser. Porque achava-se que a culpa das varizes era um problema na safena que passava para as outras veias. Então, todo paciente que operava varizes tirava a safena. Então, Era o padrão. Era o padrão. Tanto é que o sinônimo de cirurgia de varizes era safenectomia. Mas você lembra na época também que a minha avó falou, nossa, eu não tenho essa safena. Era até, acho que parecendo um orgulho, eu não sei. É engraçado que a minha família com coisa de varize muito. Todo mundo fala Ai, isso, safena. Nossa, eu tive que tirar safena, como se fosse... Quero vai falar. Não, mas isso vangloriava, né? Depois eu vou falar das comadres. Safenas A minha eu tirei com 3 anos de idade. Era moda. Também. Mas aí então o que acontecia? Todo mundo perdia essa fena. E aí o que se fazia? Se fazia um cortinho na virilha, um cortinho no tornozelo, introduzia um cabinho de aço, né? Igual cabinho de acelerador, amarrava tudo e puxava ela para baixo. Isso machucava o trajeto, eram incisões relativamente grandes. Aonde estão os carocinhos, as bolinhas, bolonas ou bolotas, se faziam pequenos cortes, tiravam as varizes. Então a pessoa levava centenas de pontos na perna. Ficava 40 dias. Exato. Então levava 30, 40 dias para se recuperar. Todo mundo tinha medo. Era um sofrimento. Tá bom. Com o advento do ultrassom, do Doppler, começou... sim, desculpa, vamos voltar atrás. Sim. Qual era a frase mais comum que se ouvia das comadres antigamente? Não opera, volta tudo. Verdade. Não opera que volta tudo. É. Por que voltava tudo? Por quê, doutor? Então, agora vamos voltar para o ultrassom.
Então, começou a se estudar as varizes com ultrassom, ver as características, e aí se descobriu que a culpa das varizes não era da safena. Era da pressão dentro das veias, gravidade empurrando, tudo mais, e a safena poderia ou não estar doente. Então, o que acontecia? Se eu tirava a safena de todo mundo e tirasse uma veia safena boa, tecnicamente a cirurgia deixava um pedacinho na virilha, porque eles faziam uma incisão na virilha, pegava a veia logo embaixo da pele e deixava o resto dela, porque ela se aprofunda e entra numa veia mais profunda. Não tirava tudo? Não tirava tudo, ficava aquela bengalinha, um pedacinho pequeno, ficava lá, tirava o resto. Se o paciente tivesse essa safena boa, a válvula que não deixa o sangue voltar lá na região da virilha estaria boa. Então não aconteceria nada. O paciente não tem mais varizes, tirou todas as varizes e a safena junto. Mas os indivíduos que tinham doença na safena e na região da virilha a valvulinha estava estragada e o sangue voltava, quando tirava de um ponto para baixo, aquela bengalinha que ficava, o sangue fluía e batia lá, a pressão aumentava. E tinha outras veinhas que saíam de lá. Normalmente tem pelo menos 7 veias que chegam no finzinho da safena. Então o que acontecia? A pressão disso daqui fazia com que aquelas outras veias dilatassem. Nossa, que bárbaro. Então acabavam aparecendo outras varizes. Uma coisa lógica, né? Em pouco tempo. Exato, em pouco tempo. E isso foi determinado com o uso do ultrassom. Então, com o uso do ultrassom, passou-se a não tirar mais a veia safena de quem não tinha problema nela. Então fazia só a retirada das varizes. O cara com problema, sem problema, tirava tudo. Exato. Nossa e com Senhora. o mapeamento do Doppler, a gente também podia chegar nas varizes Que estavam prejudicadas. mais... Reduzir quantos por cento? 200%? Não dá para a gente precisar, mas diminuiu muito. Muito, né? Mas aí também, com a precisão do Doppler, se encontravam mais facilmente as varizes. Sim. Então era uma cirurgia mais pontual. Mais precisa. Começou a se fazer o quê? Furinhos cada vez menores. Sim. E aí começou-se o quê? A usar agulha de crochê para tirar as veias por um cortinho. Mas era mínimo. Tipo agulha de crochê mesmo? Tipo não, é agulha de crochê. Você está brincando, cara. É agulha de crochê. Sempre falei isso, falei, não, deve ser uma coisa parecida. Com... E a melhor agulha de crochê que a gente usa é a Tulip. Você está brincando. Ela era de origem tchecoslovaca antigamente, hoje ela é made in Japan. Então, faz um tricôzinho ali, né? Crochê. Uma pescaria, né? É uma pescaria. Só que falar é fácil, mas na verdade tem que acertar, tem que ter o manejo com a mão para conseguir. Isso é uma arte hoje em dia, é uma arte. Mas aí voltando para essa safena, e aquele paciente então que voltou tudo lá, como diziam as comadres? Então, o que é voltar? Então, com os trabalhos feitos com ultrassom, se descobriu que era a persistência daquele pedacinho. Então, a primeira coisa que aconteceu é que mudou a técnica da operação de varizes. Então, não é mais cortar? Não, era de cortar ainda. Eu vou chegar no laser. Sim. Era de cortar ainda. Porém, quando se cortava, tirava pedaço mais superficial para baixo. Aí não. Aí se descobriu que tinha que ir mais profundo e tirar a veia o mais profundamente possível para não deixar nenhum pedacinho, nenhum rabinho. Então esses pacientes que operaram depois do advento do Doppler já não tinham mais a recidiva que a gente chama. E os pacientes que tiveram a recidiva... Não é o Vorta, não. Não é o Vorta, não. Não é o Vorta, não. Exatamente. Isso. E os pacientes que tiveram a recidiva, que aquele pedacinho lá estava causando, aí graças ao Doppler se desenvolveram técnicas para tratar aquilo também. Então se faz... Então tem técnica inclusive para isso? Uma técnica própria só para isso. Sim. E existe ainda, hoje em dia, os remanescentes daquele tempo que a gente trata justamente para evitar até a trombose naquele pedacinho. Doutor, uma pergunta meio relativa, senhor. Todos os vasculares estão acompanhando essa evolução? Não. Então esse daí Não, infelizmente não. Sim. Infelizmente não. Nós temos... não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, eu não sou melhor que ninguém, é que eu me empolgo. Mas tem os generalistas que fazem o que eu falei, o feijão com arroz. Né?
E eu meio que me super especializei na parte venosa. E agora, então, eu pergunto, uma vez fizemos uma entrevista com uma pessoa de plástica, né, aqui, ele falou, tem uma sociedade, não sei o quê, então eu aconselho as pessoas que vão procurem pessoal ligado a essa sociedade. Existe uma sociedade que pode informar a pessoa? Sim, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Então, eu tenho que conhecer o médico. Eu posso, deixa eu ver esse médico, não sei o quê. Eu telefono para eles, ver essa informação deles. Existem dos médicos. Mais ou menos. Existem duas maneiras de se pesquisar sobre um médico. Sim. Primeiro é o CRM, Conselho Regional de Medicina. Você entra no site, coloca lá pesquisar, coloca o CRM ou o nome do médico e busca. Aí vai aparecer o cara lá. A história dele. Não digo a história, mas aparece... Tem processo, não tem processo? Não, isso é sigiloso. Não aparece. Não aparece, não. Mas aparece, vamos dizer assim, o que ele tem registrado no Conselho Regional de Medicina de especialização. Tá. Então, eu já vi casos aí de cara que se dizia endocrinologista, atendia, só fazia emagrecimento, blá, 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 blá. Começou a ter problema, entraram no CRM e descobriu que o cara era de formação anestesista. Habilitação diferente. Entende? Então, o cara não pode fazer aquilo. Sim. Quer dizer, até pode, mas não deve. Não, o Conselho Regional cai de pau em cima dele. Exatamente. Ele não está habilitado para isso. Exatamente. Quer dizer, é quase como exercer ilegalmente uma profissão. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Sim. Quando eu terminei a residência e tudo mais, eu prestei o exame para título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, em 1993. Terminei a residência em 90. Prestei o concurso lá, passei, e naquele tempo a sociedade já era Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Só que angiologia e cirurgia vascular era uma coisa só. Você era angiologista e cirurgião vascular de qualquer jeito. Só que passado o tempo, alguém inventou que a angiologia era uma coisa e cirurgia vascular era outra. Criou-se duas habilitações. Mas isso só existe num estado aqui do Brasil, que eu prefiro não dizer qual é. Mas lá tem o angiologista clínico e o cirurgião vascular. O que o angiologista clínico faz? E o Conselho Regional, ele segue isso? Dessa região, segue hoje em dia isso? segue. Não é da região, Brasil todo, CFM o Brasil todo segue. Então, hoje existe a especialidade angiologia, que o cara é um clínico, não faz nada, só faz aplicaçãozinha, dá remédio, tem que operar, só procura o cirurgião. E o cirurgião vascular. Aí tudo bem. E eu sempre fiz minhas publicações como angiologista e cirurgião vascular. Um dia o CRM me chamou. O senhor é angiologista e cirurgião vascular? Setor de ética. Sou. Isso. Não, o senhor tem registrado aqui só cirurgia vascular. Não, mas o tempo que eu fiz não, era uma coisa só. Aí eu peguei meu título de especialista e no título estava lá, cirurgia vascular. Caramba, falei, meu Deus, e agora? Aí começa, né? Aí tem sindicância, aquelas pentelhações, desculpa a expressão, né? Porque é uma chatice. Tá bom. Aí eu resolvi ligar para a sociedade. Falei, sociedade, aqui é o Dr. Márcio, tal. Prestei meu concurso em 1993. O CRM está no meu pé dizendo que eu não sou angiologista, que eu só sou cirurgião vascular. Mas naquele tempo, peraí, doutor, qual é o CRM? Tal. Não, só tenho o título também de angiologia. Sim. Falei, então, pelo amor de Deus, me manda o papel. Aí mandaram o papel, resolveu tudo. Para você ver a que ponto chegou a especialização, né? Mas voltando. Então, a cirurgia das varizes, então, ela já tomou outro rumo graças ao Doppler. Não só nos tratamentos novos de cirurgia, como resolver os problemas anteriores. Depois não esquece de falar desse negócio da glicose aí. A gente vai chegar na glicose. Se tiver tempo, a gente chega na glicose. Isso. Então tá bom. Tá. Mas aí o tempo foi passando, as cirurgias cada vez mais minimalistas, mesmo tirando a safena. Sim. A gente desenvolveu técnicas que tiravam a veia sem machucar o trajeto. São coisas que foram novas. Tirar as varizes através de pequenos furinhos de agulha, com agulhas de crochê menorzinhas. Então foi se treinando algo para unir o útil ao agradável. Ou seja, o útil, tratar a doença. Especializando no crochê, né? Especializando no crochê. Mas o útil, tratar a doença. E o agradável?
melhorar a estética Isso. e recuperação mais rápida. Então, O mesmo... pessoal vai mais até hoje em dia por causa de estética, né? Do que dor, né? Não, é o que leva as mulheres, principalmente, As mulheres, né? ao médico é a estética. Estética, né? Aí vai lá, você descobre um monte de coisa. Mas em varizes não existe estética sem estar ligado a algumas veias dilatadas. Quer dizer, mas ela vai por causa da estética, né? É, porque é tudo intrincado, né? Você tem o cano da pia do seu banheiro, que é um cano fininho, recebe a primeira água. Ele entra na parede, tem um cano maior. Aquele cano da parede entra num cano maior, que recebeu de outras paredes, e vai aumentando até chegar no esgoto. Nós somos assim. Aquele caninho que sai da pia, que tem o sifãozinho, aquele é o capilar. É o menor vaso que nós temos, é o capilar, é aquele que recebe o sanguinho e vai levar para uma veia. Se o cano da parede está obstruído, a pia transborda. Se a veia, cujo vasinho entra, ela não está drenando, o vasinho transbordaria. Mas como ele não tem pia, ele dilata. E aí aparecem os vasinhos. Mas um inchaço, assim, eu fico pensando, o pessoal vê nessa matéria falando, poxa, mas eu tenho muito inchaço no verão, que é o meu caso também, uma prima minha. Uma prima, né? Mas assim, eu fiquei pensando assim, até que ponto tá prejudicado, mas assim, é o meu retorno venoso, eu sei que é o meu sobrepeso, é o sedentarismo, é tudo junto. É um pouco de cada. Uma coisa influencia. Não. E as bombas de chocolate também? Eu não tô comendo. Não. Aquele também. Aquele também tem muito amido. Aqui, tô né? Tô brincando. Mas como que depois que acabar o programa, eu vou conversar com você pessoalmente, vou te contar a minha história pessoal. Você vai gostar. Mas o inchaço, assim, só pra, assim, fazendo um parênteses, que eu tô, aquela coisa que não para na minha cabeça, eu fico pensando, que eu tô aqui sentada, e a gente tá desde manhã. E tá pesando a perna. E eu tô sentindo que o meu sapato, que tava de manhã, largo, tá mais apertado. Ele tá igual uma bexiguinha já. Bexiguinha. Porque, o senhor sabe quando estufa? Sim. Eu sinto que o pé tá estufado, e eu tô fazendo assim um movimento para embaixo perfeito. Daqui. Isso, igual máquina de costura antiga. Eu tô fazendo esse movimento, mas existe uma... Então vamos lá. Eu expliquei que o retorno venoso vem de baixo para cima e tem um bombeamento. Já estou fazendo aqui. As varizes são a dilatação das veias. Elas se dilatam e vão crescendo a ponto de represar o sangue. Muito bem, o represamento do sangue pode dar essa sensação de peso na perna e dependendo do quanto ele represa, a perna pode inchar um pouco. Verão, quente, calor, o calor é vasodilatador. Então, nossos vasos sanguíneos eles têm dilatação e constricção. Isso é normal, porque a nossa circulação periférica da pele funciona como um radiador. Nós somos homeotérmicos, ou seja, nós temos uma temperatura constante no corpo. E para mantermos essa temperatura, às vezes você está num local a 15 graus ou você está num local a 30 graus, mas você tem que manter seu corpo a 36. Como é que eu faço? Se eu estou a 15 graus, eu vou morrer, eu vou gelar. Não, a tua circulação periférica se fecha para guardar o calor dentro de você. Agora, você está num local quente, essa circulação se abre para você perder um pouco de calor para fora e manter a tua temperatura. Incrível, então ele tem o abre e fecha. O meu tá abrindo demais. No calor ela se abre mais, o que piora as varizes. Então os sintomas de varizes e a piora das varizes se dá mais no verão. Mas aliás, eu não tenho varizes. Não sei. Não, nem sempre. A minha deve estar interna, né? Exatamente. Varizes nem sempre são visíveis. É pena que eu não trouxe algumas imagens, quem sabe numa próxima vez, mostrar para vocês a evolução tecnológica. Nós temos hoje um equipamento, que infelizmente nem todo mundo tem, mas é um equipamento chamado Vein Viewer, visualizador de veias. Ele é um equipamento recente não é novo, mas é recente, deve ter uma década mais ou menos, e ele usa uma tecnologia chamada realidade aumentada, que hoje em dia é usado em videogame, é usado em um monte de coisa. A realidade aumentada nada mais é do que uma tecnologia que sobrepõe a uma realidade real
realidade real é bom, né? Sobrepõe sobre uma realidade real algo virtual para aumentar a acuidade disso daqui. Um exemplo disso seria o equivalente a... Quem assistiu o Robocop uma época? Eu. O Robocop não tinha lá aquele 2 e capacete? 3. Ele tinha um capacete que ele olhava para uma pessoa, já aparecia lá no capacete, na visorzinho dele, o nome do cara, a altura, se era bandido. 6 milhões de dólares. E Também também, ele fechava os olhos e via tudo. Mas ele via mais longe. O senhor Então- gosta do Robocop. Eu usava 6 milhões de dólares. Também. Então, o Robocop já era um esboço de realidade aumentada, porque ele via a pessoa, mas no visor dele aparecia a silhueta e todos os dados daquilo lá. Então, a realidade aumentada, o que ela faz? É um aparelho que filma a perna, ou filma o local que eu estou examinando, com luz infravermelha. Essa imagem filmada vai ser processada por um computador lá dentro e ela é projetada em tempo real no mesmo local que é filmado. Nossa. Então, as veias que absorvem o infravermelho, elas ficam pretas. Ela fica em imagem negativa e a pele fica esverdeada. Então, com isso, você consegue enxergar veias até mais ou menos quase 1 centímetro abaixo da pele. Então, com isso, se consegue enxergar varizes que não são visíveis, pequenas veinhas que alimentam vasinhos, também para o tratamento estético é fantástico, porque não adianta nada eu aplicar em vasinhos se eu não pegar o que alimenta eles, não adianta. Onde que é seu consultório, doutor? Fala aqui pro pessoal, não não posso pode falar no ar. Não pode falar, mas depois te passa o site aqui, Não, tudo, que eu já quero fazer uma minhas consulta, redes sociais, né? eu passo. Então é um brinquedinho, parece filme científico, né? É um brinquedinho, a gente usa ele tanto para diagnóstico como para tratamento, porque ele nos faz ver pequenas veinhas, pequenas varizinhas, até 3, 4 milímetros, e a gente consegue matá-las com laser, em vez de ter que operar. E a aplicação do laser é só tof. E o senhor acha que é glicose? Tá enfiado? Não, glicose ainda se usa. Ah, é? Opa, glicose ainda se usa. Estética, né? Se usa muito estética, né? Então, aí voltando à cirurgia. Então, o que aconteceu? A cirurgia cada vez foi ficando minimalista. Então, uma cirurgia que o cara levava 40 dias para se recuperar, caiu para 15, 20. Caiu para 10 dias, 10, 15 dias. Mas não é uma coisa tão invasiva, né? Tão destrutiva. Mas quando tirava a safena, era. Quando tirava a safena, Quando machucava. Por mais que a técnica desenvolvida tirava ela bonitinha, sem machucar, a recuperação não era menos que 10, 15 dias. Sim. É que é uma coisa destrutiva, né? E hoje, assim, o senhor faz bastante cirurgia. É o seu dia a dia. É meu dia a dia. E qual é o perfil que o senhor faz mais? São mulheres de que idade? Idade de todas, porque hoje em dia não existe limite de idade desde que o paciente esteja bem clinicamente. Então, não só mulheres, homens. O senhor falou que teve cirurgia que demorou... Mas aí era arterial. Arterial. Cirurgias arteriais, no tempo de Hospital das Clínicas, foi um paciente que levou um tiro na perna, pegou uma artéria. E se a gente não reconstruísse, ele perderia a perna. Foram 16 horas de cirurgia para reconstruir, porque era não perder a perna. Mas seu dia a dia são pessoas... São pessoas. São pessoas de que idade? Te procurou mais para estética, inicialmente. Não, muita gente me procura pela estética, mas acaba trombando na parte patológica, na parte doença. Hoje em dia virou uma doença, né? Uma fobia, esse negócio estética, né? Não, e o pior não é isso. O pior é que a estética invascular, ela está intimamente ligada à doença. Sim. E tem muita gente metendo as patas em fazer estética de vasinhos, pessoas que nem médicos são, e fazem besteira. Por quê? Eles fazem aplicaçãozinha de glicose, aqueles vasinhos, não sei o quê. mas aquela glicose se desviar para uma pequena variz, pode dar uma trombose. Nossa, que sério. Eu já recebi no consultório paciente que foi curioso, com ferida, fez a aplicação e criou uma ferida onde fez a aplicação. Falando em trombose, me falaram muito, e eu sei se é mito ou é fake news, mas eu tive uma tia que não tinha nada na perna, ela tomou a vacina. Minha tia Marta, e ela não tinha nada na perna, e ela tomou a vacina. E não é para deixar de tomar vacina, mas o próprio médico dela falou que uma das reações da vacina, do Covid, foi alteração
Na coagulação. Na coagulação dela. Isso é algo bem raro, tá? Quer dizer, Que é 1 em 1 milhão, né? Houve estudos, tudo mais, mas é algo, ela ganhou na loteria. Voltando à questão de mulheres e homens, as varizes estão na proporção de 3 mulheres para cada homem. 3 mulheres para um homem com varizes. Porque os hormônios femininos são vasodilatadores. Então, a questão hormonal feminina já faz com que ela tenha mais suscetibilidade a ter varizes. Fora isso, a mulher engravida, muitas andam de salto alto o dia inteiro. Anticoncepcional. O anticoncepcional, hormônios, reposição hormonal, menopausa. Quer dizer, tudo que envolve a questão hormonal e algumas questões posturais levam ao aparecimento de varizes mais em mulher do que em homem. Isso é uma grande curiosidade, hein, doutor? Se o senhor está na vantagem de 3 para 1, para mulher, né? Mas se você visse cada bomba que eu já peguei em perna de homem também, não está no gibi, não. Não é vantagem. Você pode ver. Né? Parece que é 3 vantagem, mulheres, mas não é. uma. É que eu tenho curiosidade desses fatos, assim, que eu acho que todo mundo pergunta. Eu pensei no senhor, assim, falando, que eu acho que ainda o doutor vai falar, mas eu pensei da gente criar um quadro, e talvez agora com o doutor Márcio, de um bate-bola rapidinho aqui, que eram algumas perguntas, por exemplo, eu tenho 5 mitos da minha vida, que eu acredito que o internauta também tenha, que a gente pudesse... A gente podia fazer isso, aí depois o senhor traz, porque eu acho que aqui é uma coisa que, por exemplo... Os melhores mitos são as mulheres que perguntam. Exato. Pior que é verdade. Eu tô doido para saber, quer ver essa coisa aqui? Por exemplo, é que eu chego em casa, quando a minha perna tá muito ruim, eu aperto assim o dedão para ver se o retorno vendo. Eu sou meio doida, né? Fica branco e fica vermelho de volta. Aí fala, será que quantos tempo? 1, 2, 3, 4. Aí 1, 2, 3, 4. Aí vai rápido. Eu falo, ai meu Deus, então acho que a circulação tá boa. Eu não sei. Esse é o teste de perfusão, mas não se usa para veias. Mas eu acho que eu falei, será que eu sou a única que faço isso? Porque eu tive um caso com meu pai, que infartou, né? Mas e teu minha pai mãe era diabético. Também, diabético. Diabetes é outra coisa, pode ser assunto para outra visita minha aqui. O senhor volta aqui. Mas enfim, eu não posso tomar diurético, mas dizem que diurético tira o inchaço das pernas e melhora a circulação. É mito ou verdade? O diurético pode ajudar a desinchar a perna, dependendo da causa do inchaço da perna. Agora, ele não melhora a circulação de jeito nenhum. Mito, então, olha isso. Não, nada a ver. Nada a ver. Muitos inchaços das pernas são o acúmulo de água. Nós somos 60% água. Então, e nós somos uma esponja. Ficou muito tempo sentado, a água vai descer. Por isso que todo mundo, mesmo quem não tem problema circulatório, chega no fim do dia, o sapato está mais apertado. Trabalhei o dia inteiro sentado, fiquei de pé. A perna vai chegar mais inchada em casa. A meia está marcada, né? A perna está marcada da meia. Isso é normal. E o que faz para não tirar faz. essa água? Tira a meia. Na hora que você... Não, para tirar essa água, isso é normal. Quando você deitar para dormir, aquela água volta para o organismo, mistura, acabou. Não é doença, né? Não. Não é doença. Isso é natural. Então, agora falando dessa coisa de massagem. A massagem, quando é drenagem ou a remodeladora, ela pode prejudicar ou até criar varizes? Não, isso é mito também. Nossa, só tem mito. Só que tem um detalhe. Tô achando que era tudo verdade. Só que tem um detalhe. A drenagem, conhecida como drenagem linfática, porque o linfático é a terceira circulação que nós temos. A drenagem... O nome está correto? O quê? Drenagem linfática? Drenagem linfática, está certo, tá. Sim. Porque o acúmulo da água que tem nas pernas, por exemplo, a gente chama de água, mas na verdade não é água, ela é parte soro do sangue, né? E ele voltaria pelo sistema linfático. O sistema linfático é uma terceira circulação que traz o excesso de água lá de baixo. Porque a artéria tem muita pressão, a veia tem baixa pressão, então por questões de pressão osmolar, a veia não absorve toda a água da perna, então a pessoa precisa ter uma terceira circulação para ajudar a drenar, que essa é a circulação linfática. Então a drenagem linfática nada mais é do que se mobilizar aquela água de forma a espremer a esponja e deixá-la sequinha. Então, drenagem linfática não é massagem modeladora, não é massagem relaxante. A drenagem linfática é uma técnica
de massagem, é uma técnica de terapia ocupacional ou fisioterapeuta. Exatamente. Tem que ser feito por uma pessoa que saiba fazer. É que criou meio moda, muita gente. Eu quero massagista se for fazer. Inclusive, quem tem câncer não pode fazer drenagem, né? Porque vai mais para os... Não é que não pode. É outro aí área, né? Há reticências, porque... Mas a massagem não faz a massagem não dá varizes. Mesmo que for aquela bem forte, que não é drenagem. Tá, aí é outra coisa. Alimentação. Agora, se o paciente tiver... terceiro mito. Mas se o paciente tiver uma veia inflamada das varizes lá, podendo... Aí a drenagem, a massagem que aperta demais, pode machucar a veia e dar uma trombose. Mas não cria mais, não né? Cria, então, não assim... cria. Pernas para cima. Existem médicos que falam, não pode colocar. Existem médicos que falam... Tem que colocar a perna para cima, e tem outros que falam até põe um peso no colchão para dormir com o livro, né? Nos últimos no pé para dormir. É mito? Se punha a lista telefônica. Lista telefônica era o melhor calço de cama que tinha. E por que bom, tiraram? doutor? Então, agora vamos lá. O médico que diz, olha, o senhor não pode levantar a perna, provavelmente está falando para uma pessoa que tem problema arterial. Porque se o sangue tem dificuldade para chegar lá embaixo, se ele tiver assim, ele chega com a gravidade. Se ele tiver assim, ele não consegue chegar. Piora o problema arterial. Agora, se o paciente tem um problema de drenagem venoso, se ele ficar com o pé para baixo, o sangue não consegue voltar, vai piorar o problema. Quer dizer, então não é geral, né? Você precisa saber o que é. Exato. Por isso que é importante saber o que é circulação arterial, o que é circulação venosa. Uma vai, a outra volta. Quer dizer, o WhatsApp das comadres está tudo errado, porque isso daqui generaliza tudo, né? Olha, tá acabando aqui meus mitos. Eu vou te falar. Um dos piores inimigos que o médico tem é a comadre. O WhatsApp das comadres. É a comadre. E agora, o Google, né? Agora, o pediatra, esse está ferrado, coitado. Porque além das comadres, a avó. É verdade. A avó sabe tudo. Não, e a pessoa já chega no médico, doutor, eu estou com tal coisa, não sei o que, tal negócio. Eu vi no Google. Vi no Google que é esse, discute, né? Eu tive é sim, é sim. Vou contar uma paciente me disse também. Para finalizar nosso quadrinho, que agora a gente pode fazer esse quadro toda vez, que eu acho que é muito legal esse bate-bola. Vamos lá, mitos e verdades. Alimentação, falta só dois. Alimentação e a meia. A alimentação influencia nas varizes? Veja bem. A alimentação em si não piora ou melhora varizes. Mas existem alimentos condimentados, como a pimenta, como o álcool, que podem causar uma vasodilatação, mas não pioram a doença, mas aumentam os sintomas. Então, se você tem um pouquinho de dor na perna e toma uma caipirinha, tudo bem, toma uma caipirinha. A caipirinha, o álcool é vasodilatador, vai dilatar lá também, vai piorar um pouco os sintomas. Não piora a doença, só piora os sintomas. O cigarro, né? Que é a o cigarro, de hábitos, tudo, né? O cigarro já dá problema na artéria, não na veia. O cigarro mexe com a artéria, porque o cigarro, quando a pessoa fuma, além dele facilitar a aderência do colesterol, né, da gordura dentro da artéria, ele dá espasmos na artéria. Então, quando a pessoa está fumando, a nicotina, ela dá espasmos. Então, o que acontece? Na hora que o indivíduo está fumando, naquele momento, ele está tendo problema nas artérias. Então, problema de doença arterial, quando o indivíduo fuma, ele não é quantidade dependente, ele é qualidade dependente, ou seja, não importa se ele fumar 1, 10, 20 ou 30 cigarros por dia. Lógico, quanto mais fumar, pior. Mas o problema arterial, se ele tiver uma predisposição arterial, que inclusive se chama trombangite obliterante, é um nome bonito, né? Era a doença do Aleijadinha. Sim. É uma doença que, entre aspas, é como se fosse uma alergia ao cigarro. Isso geralmente dá em pessoas abaixo de 40 a 45... Fumava. Abaixo de 40 a 45 anos de idade, que o cigarro ataca diretamente as artérias. E aquilo vai fechando, então vai perdendo aos pouquinhos. Não. Deus que me perdoe, a gente usava o jargão que era a doença do salaminho, né? Cortando um pedacinho. Bom, para completar, o último é meia. Meia. A meia funciona? Claro. Isso não é mito, não. Isso é verdade. É uma verdade, assim, total, né? Não, a meia funciona. A meia, na verdade, ela é uma cinta de contenção. A meia basta ser até o joelho. Ou venoso?
Venoso. Venoso, né? Quem tem Venoso. problema arterial não deve usar, porque ela comprime. Então veja mais bem. uma vez é saber o que tem, Exato, não é geral. não é chegar, eu tô com dor na perna, chega lá, compra uma meia. Deu certo para uma com meia. Todo mundo vai usar meia porque deu certo para mim. Aí, minha meia para mim é que atrapalhou. Que nem aquela duas comadres, as duas têm dor na perna. Uma tem dor na perna por causa do problema arterial, outra por causa do problema venoso. Fala, usa essa meia que deu certo para mim. Aí ela fala assim, olha, usa essa meia e toma esse remédio. Ela vai tomar remédio para varizes e usar uma meia elástica, ou seja, ela vai tomar um remédio que fecha a veia e vai usar uma meia que aperta. Ou seja, ela vai piorar o problema dela. E vice-versa. Puxa, muito legal. Doutor, a gente vai continuar um pouquinho mais a conversa, mas já passamos mais de 30 minutos do nosso normal. Tô adorando Acho aqui. que o doutor, a gente tinha que fazer uma série mesmo, porque a gente faz mais ou menos um valor de horas, né? E aí a gente ultrapassa, às vezes, e eu acho que nem o caso do doutor, a gente vai fazer, acho que talvez até uma série. Mas eu quero fazer uma pergunta né? Vai ser um prazer. Uma perguntinha que me sai da cabeça, que hoje em dia nas baladas, você falou de produto, está muito na moda uísque com esses produtos Red Bull. Sim, dos energéticos. Energético, uísque energético. O que faz com as varizes isso daqui? Com as artérias? Com as artérias nem tanto, né? Para as artérias sofrerem com alcoolismo, o sujeito já não tem mais fígado. Mas digo as duas coisas Agora, juntas. o álcool, ele é vasodilatador. Sim. O energético não tem nenhuma influência. Não tem nenhuma. Não, mas o álcool é vasodilatador. Então ele pioraria as varizes. Se isso for constante, o sujeito vai ter uma piora. Senão só piora os sintomas. Entende? É pena que eu não consegui chegar no laser da cirurgia, não cheguei na glicose. Tem muito show. Vai ser aqui, doutor. Tem show, viu? Vocês não fazem ideia. fazer umas considerações e o senhor já está convidado para voltar. Doutor, o senhor vai virar sócio aqui. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma série, né? Deixa suas dúvidas aqui para o próximo segundo. Cadê a carteirinha? Carteirinha de sócio. Já está feita, já foi uma das mais fantásticas aqui. Eu ficava olhando para o senhor aqui, eu ficava rindo aqui, que foi uma aula. Imagina, eu me empolguei e falei demais, tá vendo? Não deu tempo de falar tudo. O seu conhecimento é apaixonante. Obrigado, apaixonante. Mas olha, o olha, senhor fala com amor, do jeito assim, que é uma historinha. Só vou te falar uma coisa. Sim. Se você quer estragar uma pessoa, elogia ela bastante. Não me estraga, por favor. Não, mas o senhor já tem um problema, já tem artéria e venoso contra tudo isso, né? Contra elogios. O senhor sabe exatamente o que deve segurar e o que deve soltar. Vamos fazer um especial Dia das Mães? O senhor vem em abril aqui, porque aqui, né, estamos aqui no final de março, né? Que é o mês das mulheres, então eu tirei bastante coisa das mulheres. E aí, em abril, para o Dia das Mães, a gente podia falar de tratamentos. Para as mães fazerem perguntas. Vamos. Olha que legal. Ao vivo até a gente pode também fazer, né? Vai ser um prazer. Vamos fazer um ao vivo. É que eu fico nervoso na frente de câmera. Sabe? Nossa, deu problema que o senhor é muito nervoso. Nossa, eu senti o nervosismo daqui. Quer deixar as últimas considerações? Vamos lá, só para encerrar, que a gente estava falando tanto de cirurgia, de mínima invasão. E das suas redes sociais também. Hoje em dia, uma cirurgia de varizes não tem nenhuma incisão, não tem nenhum corte. Não se tira a safena, se fecha com um laser, um catéter de laser. Ele é posicionado com ultrassom, ou seja, a cirurgia de varizes hoje se tornou não só técnica, mas tecnológica. Tem 0 ponto, 0 corte. O paciente opera de manhã, vai embora à noite do hospital, mesmo tirando safena, fechando a safena, e se recupera hoje entre 3 e 5 dias. Não acredito. Meu falando. Deus. É isso. Bom, para quem quiser saber mais alguma coisa, porque eu sei que o tempo é sempre curto, por mais que a gente tenha. Mas a gente vai fazer uma série. O meu Instagram o tempo é inversamente proporcional ao nível de conhecimento que a pessoa tem. Imagina. Agora, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe, né? Dado. Mas o meu Instagram é o @livredevarizes. E o site é o livredevarizes.com.br. Amei! Livre de varizes de inchaço. Olha, uma aula, né, doutor? Nossa, obrigado. Imagina. Incrível. Que legal, obrigada. Gente, se estiverem dúvida, deixa aqui as dúvidas também. Em abril agora o doutor vai voltar, né? A gente vai... Imperdível, isso daqui vai ficar gravado. Você tem que avisar toda a família, avisar todo mundo para assistir. Se tiver algum aparelho que possa mostrar aqui, ou fazer algum teste comigo,
Eu vou trazer meus agulhas de tricô, deixa que eu faço para ela. Crochê. Aqui. Crochê, que tricô é desse tamanho. Eu trago tricô. Vou falar um negócio para vocês. Infelizmente, eu não consigo trazer equipamentos para cá Muito por conta grande. do transporte. Não é questão de grande. O custo, né? Para ele andar na rua, eu acho meio temeroso. E é grande também. Exato. Né? E a Paulista Mas também eu posso tentar trazer ilustrações, ilustração, imagens isso. que a gente pode Já tá convidado, mostrar, doutor. né? Como é feito o laser Mandar endovascular, pra que é gente diferente coloca. do laser do vasinho, que substituiu a glicose, mas a glicose ainda se soma, né? Olha. E eu... Vamos falar de tratamento. E como é que encontra o doutor no TikTok? Meu Deus, aqui falei, doutor, tô pensando nele aqui. O Dr. Bach. No TikTok, Instagram, né? E no YouTube, né? Que vai ficar gravado tudo aqui o Bacast. Então, fazer uma campanha tudo pro Dr. pessoal Bactéria, escrever. Tudo Dr. Bactéria Oficial, no TikTok e no Instagram, né? E Dr. Bactéria que, gente, tá imperdível esses bactérias. imagina, Eu tá. assisto com amor. É uma Eu sei que a alma. gente faz com tanto carinho, e a gente traz pessoas que a gente gosta muito e acaba gostando muito mais ainda. Obrigado. Quem quiser patrocinar, entre em contato, tem os nossos contatos no @Bacpapo, um dos melhores podcasts de saúde e o único que tem o Dr. Bactéria. Não, Parabéns. não é um dos melhores, é o melhor. Isso aí, é o melhor, isso mesmo. Vamos falar isso. É verdade que é verdade. É o melhor. Olha, o melhor não tem parecido. Só para encerrar, Sim. eu vou dizer o que eu sinto, Sim. na verdade. Eu amo o que eu faço Sim. e faço o que eu amo. Ai, Então, que bonito. isso é uma alegria. Ou seja, eu não trabalho, eu me divirto no trabalho. Isso daqui devia ser uma coisa que todo mundo devia pensar. Sim. E a questão da engenharia Sim. não tem um caso igual ao outro, porque hoje, para se tratar varizes, vai depender de um bom diagnóstico, um bom Doppler, porque o Doppler também tem que ser específico, não adianta fazer em laboratório, tem que ser Doppler feito com cirurgiões vasculares que fazem, né? E o projeto de tratamento é individual. Então, para encontrar bom médico, CRM... E que mais? Sim, o CRM vai ver se a especialidade está resolvida, está registrada. Registrada. E entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, de Isso que é Angiologia e importante, Cirurgia gente, Vascular. isso que é importante, tá? E Sim. agora, ó. Nossa. Tchau, gente. Tá, Ó. gente, obrigado. Obrigada, doutor. Olha, obrigado, doutor, por essa aula aqui. Gente, imperdível. Imagina. Vamos lá. Imperdível. Tá, obrigado, doutor. Tchau, Imagina, doutor. obrigado. Eu que Tchau, agradeço a tchau. oportunidade.